Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos reproduzir um capítulo do livro O Sentido da Vida do Herculano Pires, onde ele fala nesse capítulo se o espiritismo é idealista ou materialista. E aí convido a todos que possam acompanhar essa reprodução desse capítulo, porque ele faz reflexões bem interessantes que vai justamente atender a demanda que o Espiritismo atende, que é ser uma doutrina bastante racional, não ser uma religião como outra qualquer, baseada puramente no idealismo, mas também não abraça o materialismo, não é? Eu acho bem interessante esse desenvolvimento de Herculano Pires nesse capítulo, porque você pode ter uma espiritualidade racional, pé no chão, sem abrir mão da criticidade, sem abrir mão dos aspectos materiais da nossa evolução, mas sem se tornar um materialista estrito, não é? Então, Herculano vai dizer que o espiritismo ele não é nem idealista nem materialista, ele é realista, ele trabalha com a realidade. E qual é a realidade para nós espíritas? É que existe um imbricamento entre a parte material e a parte espiritual, né? Eu costumo sempre dizer que a realidade é sempre mais complexa do que nós imaginamos. Então, nem somos puramente materiais, ou seja, a gente não pode colocar tudo na formação do ser humano ao nascer como condicionado completamente pelas condições materiais, como diz o materialismo. E o espiritismo abraça em parte, mas o espiritismo sabe que existe também o fator das vidas passadas interferindo no processo evolutivo, ou seja, quando ao nascimento o espiritismo traz tudo que ele conquistou no passado. Então existe aí as evidências, inclusive, das crianças prodígios, das habilidades especiais, né, da possibilidade de uma criança, por exemplo, já nascer como um grande músico, né? No caso, uma habilidade especial que denota que ele não é um livro em branco ao nascer, né? E fora várias evidências aí de casos de reencarnação que nós já trouxemos aqui no nosso canal, são estudados. O Espiritismo ele se apega a todas essas evidências e também vem trazer uma coisa muito simples, né? Mas que é uma revolução filosófica, que é a comunicação dos espíritos, né? Onde Herculano Pires vai deixar muito claro que os idealistas observam como fosse uma heresia, né? Você materializar a questão metafísica, como é que um espírito pode se comunicar. E os materialistas alegam que o espiritismo é mais uma religião, comete uma viagem, não é? Coloca na conta de mais uma alienação religiosa, e o espiritismo é tudo menos isso, não é? Porque Herculano gosta de enfatizar, não é, nas suas obras, de que o espiritismo ele se baseia nas evidências, né? A mediunidade, a comunicação dos espíritos, o fenômeno mediúnico, até hoje, né, espera uma explicação materialista e uma pá de cal, né, na hipótese espiritualística, até hoje não trouxeram, né? É o que um dos focos do nosso canal é esse, né? No último vídeo, inclusive, trouxemos, no penúltimo vídeo, na verdade, o título Descrença e Prepotência, não é? Porque é como se o materialismo tivesse batido o martelo no sentido de ter resolvido todos os fenômenos espirituais com explicação materialista, e que isso é uma grande falsidade, né? A pessoa é livre para adotar esse tipo de entendimento,
mas não pode colocar a sua fé no materialismo, que é um tipo de fé, insistimos nisso, como algo resolvido, não é? Porque basta se dedicar a estudar mediunidade, fenômenos, a história do espiritismo, a história dos pesquisadores que desenvolveram pesquisa em torno da mediunidade, em torno de fenômenos, para observar que tem muita coisa complexa aí para ser estudada. E Herculano, ele tem essa característica ao longo de várias obras suas, de trazer sempre a citação desses grandes pesquisadores espíritas, Alfred Russel Wallace, Ernesto Bolzano, William Crookes, Orwell Lodge e tantos outros, não é, que desenvolveram pesquisa para a psicologia, desenvolvendo pesquisas em todo tipo de fenômenos, né? A Guerra Fria, esse tipo de pesquisa também foi utilizado para espionagem, visão remota de um país espionando o outro, a União Soviética espionando os americanos, não é? Trabalhando ali naquela hipótese de percepção extrasensorial, ou seja, o ser humano ele consegue ter uma percepção extrasensorial, né? E como é que a matéria pura e simples, as leis da física tradicionais conhecida pode evidenciar, né? Ela pode ter, vamos dizer assim, ser a causa de percepções extrasensoriais, né? Tão divulgadas e tão pesquisadas, de um sujeito ver o que está acontecendo no outro país de forma remotamente, então mostra que existe um componente aí espiritual. E esse é o argumento espírita, é o argumento de quem adota essa visão que o ser humano é mais do que a questão material, mas assim, sem entrar numa alienação idealista, não é? Esse é o grande equilíbrio que Herculano fez muito bem na sua desenvolvimento do seu trabalho, né? Um espiritismo mais crítico, um espiritismo que não abre mão dos seus princípios e não abre mão não de forma dogmática, mas de forma racional, por conta dessas explicações que eu estou trazendo, mas também valoriza, não é, essa criticidade, esse entendimento que os aspectos materiais interferem bastante na evolução humana, e aí traz algo praticamente inédito, né, que é você desenvolver uma convicção espiritual totalmente racional, totalmente pé no chão e sem pender para nenhum tipo de fanatismo, né? O espírito é crítico, é aberto ao estudo, ao desenvolvimento e a trabalhar nos aspectos materiais e sem esquecer nunca dessa parte espiritual, porque já trouxemos em outros vídeos e falamos sempre essa frase, não existe espiritismo sem espírito, não existe espiritismo sem a exaltação da espiritualidade humana, a exaltação desses tipos de estudo, não é? Porque obviamente não somos materialistas, mas também não somos idealistas. Então Herculano traz de forma bem interessante um texto curto que vale a pena vocês acompanhar aqui, para mostrar o equilíbrio necessário a um espírita que não quer se alienar em nenhum aspecto. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! Materialismo e idealismo. Falamos da possibilidade que o espiritismo abre, no mundo de hoje, para a solução de velhas rixas filosóficas que pareciam para sempre insolúveis. A natureza de síntese dos conhecimentos humanos, de que se reveste a doutrina, dá-lhe inesperada capacidade nesse terreno. E assim como a velha questão do corpo e espírito encontra equação imediata nos postulados espíritas, assim também a luta aparente entre materialismo e idealismo, no campo da filosofia, revela-nos a sua face de simples equívoco. De um lado alegam os materialistas que não podem tomar conhecimento do espiritismo, por ser ele uma doutrina idealista, que joga com improbabilidades. Fugindo ao terreno material, entra o espiritismo pelos caminhos nebulosos da suposição ou das deduções empíricas, sem base experimental e racional. De outro lado, porém, são os idealistas que acusam o espiritismo de procurar reduzir coisas do espírito a soluções materiais. Quando falamos da possibilidade de comunicação dos espíritos, os idealistas censuram o nosso materialismo, no trato das coisas espirituais.
Na mesma hora, e pelo mesmo motivo, os materialistas nos taxam de metafísicos, de pescadores de coisas impossíveis. Diante da celeuma que de um campo e de outro se levanta, perguntaremos: onde ficará o Espiritismo? É verdade que Kardec anotou, no subtítulo de O Livro dos Espíritos, a filiação da doutrina à filosofia espiritualista. Mas não estaremos hoje diante de um fato novo, que nos mostra, na prática, a impropriedade desse divisionismo no campo filosófico. A velha disputa que nos vem, como sempre, da velha Grécia, envolvendo Demócrito e Platão, para as figuras de Hegel e Feuerbach, afinal superadas, em suas contradições, pelo trabalho de Marx e Engels, criadores do materialismo dialético, não estaria resolvida com o aparecimento do Espiritismo. É claro que materialistas e espiritualistas, marxistas, existencialistas e outros, em quantas centenas de variantes se dividem as novas teorias filosóficas, ao longo daquelas duas correntes, considerarão utópica, se não mesmo absurda, a questão que levantamos aqui. Mas todos aqueles que quiserem deixar de lado, por um momento, a bagagem dos seus preconceitos, para olhar as coisas com os próprios olhos, verão que a aceitação dos princípios espíritas liberta o homem das contradições do materialismo e do espiritualismo. Estamos, aliás, diante do conhecido processo de síntese, decorrente do choque das contradições. O espiritismo não se prende ao terreno exclusivamente idealista, porque não é subjetivo. Suas afirmações decorrem da experiência e não da simples suposição ou dedução. Kardec afirma que o espiritismo é ciência de observação, e como tal tem de realizar o seu desenvolvimento. Não nos oferece a doutrina uma interpretação idealista, mas um conhecimento objetivo e real dos fatos e das coisas. A existência do espírito não nos é apresentada como abstração, de verificação impossível, mas como realidade que pode ser objetivamente comprovada. E mais do que isso, como parte integrante da própria natureza objetiva. Os casos, por exemplo, de obsessão colocam o problema no terreno da própria patologia médica, incluindo os espíritos entre os fatores de anomalias físicas, ao lado dos micróbios e de outros agentes provocadores de doenças e lesões orgânicas. Por outro lado, diante de todas essas características materialistas, o espiritismo não se prende aos fatos do mundo físico, reconhecendo a existência de um plano hiperfísico na natureza, e de fenômenos com ele relacionados. Prega também a independência do espírito e a sua sobrevivência à morte do corpo somático. Isso basta para identificá-lo com as correntes idealistas. Essas aparentes contradições do espiritismo revelam a sua natureza sintética e a sua extraordinária capacidade de solucionar os velhos e intrincados problemas da filosofia tradicional. Na realidade, o espiritismo não é idealista nem materialista, mas simplesmente realista. Ele observa e interpreta a natureza de um ponto de vista diverso aos daquelas duas correntes, tendo uma visão panorâmica da vida e do mundo em suas múltiplas manifestações espirituais e materiais. Na trama complexa da vida, o espiritismo não escolheu um determinado ramo para pousar. E com isso, de uma vez por todas, ele conseguiu solucionar o velho impasse, mostrando que tanto Platão como Demócrito estavam com a razão, e Marx e Engels, ao procurar a síntese entre Hegel e Feuerbach, cometeram o erro filosófico de optar por uma das duas tendências. Para o espiritismo, o mundo é uma realidade ao mesmo tempo física e espiritual, objetiva e subjetiva. Não se pode tomar a vida e o mundo por um único dos seus aspectos, sob pena de mutilação e de conflito. O exaustivo conflito entre o materialismo e o idealismo ficou, assim, solucionado e o espiritismo demonstrou que ele não passava de um dos muitos equívocos em que os homens se têm perdido, nas suas exigências intelectualistas, ao longo dos séculos e das civilizações.